A maçonaria é ou não é uma religião? Se a maçonaria é uma religião, como muitas pessoas apregoam por aí, será que fica adequado e coerente um cristão, um evangélico, um muçulmano, um espírita ser também membro da maçonaria? Em outras palavras, você pode pertencer a duas religiões ao mesmo tempo? A religião sua originária e a religião maçônica? E hoje vamos tratar desse tema: maçonaria é ou não é uma religião? E para início de conversa, na ordem do dia, vamos definir e relembrar mais ou menos o que é uma religião. Podemos dizer que religião se define como sendo um conjunto de sistemas de crenças em um poder superior e é a relação desse poder com a humanidade. São sistemas culturais, oferecem visões de mundo que estabelecem símbolos relacionando justamente a humanidade com alguma forma de espiritualidade e atribuindo certos valores morais que determinam a rotina da convivência na civilização. Toda religião é constituída por símbolos que são aqueles arquétipos mais ancestrais que dão sentido a todos os elementos que constituem a nossa vida. Quando estabelecem uma narrativa, uma historinha que é contada utilizando esse elemento, gera o que chamamos de mito ou mitologia religiosa. O mito ou a mitologia, quando em ação, quando em movimento, de uma forma estilizada, elaborada, redundante, estereotipada e feita de maneira formal, estabelece o rito daquele culto religioso. E um conjunto de ritos cria o ritual desta religião ou desta igreja. O construtivismo social estabelece que religiões, outra definição interessante, são práticas espiritualizadas e de veneração que geralmente seguem o modelo abraâmico das grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. O importante é que toda religião sempre parte da questão do pacto, o pacto que Deus, seja qual for, estabeleceu com os homens através de algum profeta, de algum apóstolo, de uma pessoa messiânica. A partir desse pacto, onde há um juramento de fidelidade, de obediência por parte do ser humano, inicia-se o trabalho religioso, eclesiástico dessa vertente de fé. Temos, por exemplo, na tradição judaico-cristã do Ocidente, os pactos muito conhecidos de Adão no paraíso, de Noé, Moisés, Abraão e tantos outros. O pacto é fundamental nessa relação entre a divindade, que é onipotente, onipresente, onibondosa, onisciente, e o ser humano. Vamos agora analisar brevemente as razões que levam algumas pessoas, notadamente religiosos, alguns sacerdotes, eclesiásticos aí de algumas vertentes religiosas, que afirmam que a maçonaria é sim uma religião. Analisando esses argumentos, fica claro que essas pessoas dizem, por exemplo, que existiria alguma forma de juramento, de pacto ali durante o trabalho maçônico, à moda dos pactos e das promessas de obediência das comunidades religiosas, como fez Adão, Abraão, Noé, Moisés, Maomé e tantos outros. Isto não existe na maçonaria. Não existe nenhuma forma de pacto com alguma divindade, de promessa de obediência. Muito pelo contrário, os trabalhos maçônicos
principalmente se voltam à questão natural, humanística, ética, em relação aos valores inerentes ao caráter dos homens livres e de boa vontade, e ali sim se estabelece um elo de amizade, de companheirismo, de respeito entre os homens. Não existe então nenhuma forma de conexão, submissão, subserviência, juramento a qualquer forma de divindade. Alguns indivíduos afirmam que a maçonaria respeita e trabalha em cima dos chamados dogmas de fé, aquelas narrativas em que os fiéis têm que acreditar de forma inexorável, sem questionar, sem utilizar a razão ou o bom senso. Isso também não ocorre de forma alguma, até porque a maçonaria, por definição e conceito, é sempre adogmática. É uma escola filosófica especulativa da verdade. Uma terceira justificativa de alguns religiosos, querendo dizer que a maçonaria é uma religião, é que eles dizem que parece que falam que o ser humano, antes de entrar na ordem maçônica, estaria nas trevas e agora buscaria a luz. Então, dizem que é um absurdo uma pessoa, às vezes com 50, 60 anos, uma pessoa digna, com uma carreira profissional, família, praticante de alguma religião, às vezes até um sacerdote, chega ali no momento e se declara que está recebendo uma luz, porque estaria no escuro, algo desse tipo. Esse é o argumento de quem defende a ideia de que a maçonaria é uma religião. Pode ser um grande cientista, Stephen Hawking, pode ser o Papa, o Dalai Lama, o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina, seja quem for, ele sempre está distante, está apartado do simbolismo dos trabalhos maçônicos, apenas isso. Outros dizem assim, ô Pires, mas existe uma Bíblia nos trabalhos, eu vi na internet, em vídeos, em sites. Essa questão da Bíblia é um fato que remete ao simbolismo dos trabalhos maçônicos. Significa que existe um código moral de conduta que cada um deve respeitar de acordo com a sua fé exercida lá fora, na vida comum, na vida do dia a dia. O livro ali é apenas um apetrecho simbólico de trabalho ritualístico. Pode ser uma Bíblia, pode ser a Torá, o Corão, Vedas, Livro dos Espíritos, sei lá, e até uma Constituição. Meus amigos filósofos, iniciados e simpatizantes, pelo exposto, fica muito claro então que a maçonaria, em hipótese alguma, é uma religião. Não existe essa possibilidade de haver uma confusão entre essa escola filosófica muito antiga e qualquer tipo de igreja, agremiação ou escola dogmática de fé religiosa. Portanto, um maçom pode tranquilamente ser um tremendo e poderoso religioso, um diácono, frequentar qualquer tipo de igreja ou comunidade de fé e também ser um membro ativo da maçonaria. Não há paradoxo, contradição nenhuma nessa situação. E se você, que não é maçom, um dia for convidado para entrar nessa ordem sagrada e ancestral, pode ficar tranquilo, jamais vai haver qualquer tipo de conflito de consciência, ético, de valores entre toda a tradição, toda a escola maçônica e qualquer tipo de religião, de igreja ou de tradição eclesiástica digna e que realmente respeitem os valores mais relevantes da nossa civilização, da nossa alma e de tudo que comanda a nossa vida e a nossa existência. Muito obrigado pela atenção, espero vê-los aqui nos nossos próximos trabalhos. Se inscrevam no canal se desejarem, deem um like se gostaram. Um grande abraço.